Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor Estado seja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos e que bom poder estarmos juntos mais uma vez para podermos meditar a palavra de Deus. Convido a você também a me ajudar a evangelizar, compartilhando esse nosso vídeo aí com seus grupos do WhatsApp, também lá no Facebook. Vamos fazer com que o maior número de pessoas possa ter acesso à palavra de Deus e sejam iluminadas, instruídas por ela. E se você também não é inscrito em nosso canal, se inscreva, é fácil, é só clicar embaixo em vermelho e inscrever-se e venha fazer parte também dessa nossa grande família. Hoje, nessa segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, nós estamos então vivenciando a 7ª semana da Páscoa, semana de oração pela unidade dos cristãos, preparação também para a festa de Pentecostes. Vamos então refletir o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. Que vai nos dizer o seguinte: naquele tempo, os seus discípulos disseram: agora sim falas abertamente e não em figuras. Agora vemos que conheces tudo e não precisas que ninguém te faça perguntas. Por isso acreditamos que saíste de junto de Deus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis sozinhos. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando essa 7ª semana da Páscoa, semana de oração pela unidade dos cristãos, onde estamos então nos preparando para a solenidade de Pentecostes. E a liturgia, no decorrer dessa semana, estará nos preparando para essa grande solenidade. E de maneira especial, nós acabamos então de ouvir o Evangelho, onde hoje é os discípulos que se dirigem, que dizem a Jesus. Olha que interessante. Na maioria dos evangelhos, nós escutamos Jesus dizendo aos seus discípulos, Jesus dizendo às multidões, Jesus dizendo aos judeus. Hoje são os discípulos que dizem a Jesus. E olha só o que eles vão dizer. Agora, então, você fala claramente e não de maneira figurada. Agora sabemos, agora compreendemos. Jesus vai dizer: poxa vida, agora que eu estou para morrer, porque aqui está dentro do discurso antes da paixão do Senhor. Agora que eu vou morrer, vou entregar minha vida, agora vocês vão compreender? E é interessante porque muitas vezes, meus queridos amados irmãos, nós também pensamos saber quem é Jesus. Pensamos saber o que Jesus quer de nós, o que Ele nos pede. Mas não compreendemos nada. É preciso deixar que o Espírito Santo ele nos ajude a compreender a vontade de Deus, ele nos ensine aquilo que é de Deus. E é interessante também porque muitas vezes nós até buscamos conhecer, estudar, fazer um curso de teologia, e na medida em que nós vamos então aprofundando, crescendo nesse conhecimento, na busca de Deus, nós vamos percebendo que nada nós sabemos dele. Por quê? A nossa finitude não compreende a infinitude de Deus. Ou seja, a nossa pequenez não cabe dentro da grandeza de Deus. É preciso, então, nós termos como sinais, como partes, para que nós possamos, então, perceber, não conseguimos compreender um todo. E é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender, assim como os discípulos também. E assim, então, Jesus vai dizer: ora, vocês vão ser todos dispersos, vão se dispersar todos, vão me abandonar, e eu estarei sozinho, mas nunca estarei só, porque o Pai está comigo. E muitas vezes, nesse momento de pandemia, quando nós estamos vivenciando, diante das situações que nós vamos vivendo, nós também corremos o sério risco de nos acharmos só, de pensarmos, de imaginarmos que estamos sozinhos. E não estamos. Deus está sempre conosco. Olha só o que nós ouvimos no domingo: eis que estareis convosco todos os dias até o fim do mundo. Deus estará sempre conosco, é claro, se nós permitirmos. Se nós dermos acesso para que Ele possa então se fazer presente em nossa vida, Ele estará conosco.
Só que muitas vezes as dificuldades, os problemas, as doenças, o desemprego, tantas situações, muitas vezes ofuscam, ou melhor dizendo, não nos permite enxergar, sentir essa presença de Deus em nossa vida. Mas Deus está conosco. E olha que palavra confortante que finaliza o evangelho de hoje. Mas tende coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Repete comigo. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então esse versículo vem trazer para nós esperança de que tudo isso que nós estamos passando, não sei o que você está vivendo, mas Jesus diz para você hoje, coragem, eu venci, você também vai vencer. Tenha força, ânimo, persevere, lute, se coloque de pé. É assim que nós vamos então alcançar a vitória que Jesus tem para cada um de nós. A primeira leitura de hoje, falando nessa questão de conhecimento ainda de Deus, nós temos então Paulo, que está então encorajando, animando, instruindo os discípulos, as comunidades, que também passando por suas dificuldades, muitas vezes precisam ser animadas e vigoradas. E Paulo é esse servo de Deus que vai também fazendo esse papel de encorajar e animar as comunidades. E assim então Paulo chega a Éfeso e lá então ele encontra um grupo de discípulos. E olha só que interessante nessa comunidade. Ali na comunidade havia um grupo de discípulos, pessoas que vinham do judaísmo, alguns outros que então haviam recebido o batismo de São João Batista, e era ali então pessoas que estavam dispostas a acolher Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, mas que ainda não tinham claro acerca de quem era Jesus na sua vida. E Paulo, então, observando isso, ele vai perguntar, olha, vocês foram batizados? E eles vão dizer, não. Alguns, eu recebi o batismo de João. Outros não receberam batismo algum. Então, Jesus, ele tinha enviado seus discípulos para batizar, e aqui não sabemos ao certo, foi Paulo que batizou. Mas Paulo, então, ele preparou ali o grupo das pessoas que foram batizadas em nome de Jesus, receberam o batismo de Jesus. E ali então Paulo reúne a comunidade, impõe as mãos sobre ela e desce sobre elas o Espírito Santo. Lucas quer mostrar para nós que Paulo, ele tinha os mesmos dons, a mesma autoridade do que os discípulos. Ele era um também com os discípulos. E ali vem sobre a comunidade o Espírito Santo, para que eles possam então ali deixar-se conduzir pelo Espírito e tenham claro quem é Jesus, como no Evangelho. Os discípulos que caminharam ao lado de Jesus, só no finalzinho da sua vida terrena, puderam compreender quem era Jesus. Então é o Espírito Santo, meus queridos amados irmãos, que nos ajuda a compreender Jesus, a missão que Jesus quer, aquilo que Ele pede a cada um de nós. Qual o caminho que nos levará à salvação? É o Espírito, é o santificador, é o Paráclito enviado pelo Pai. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos ajude a podermos então proclamar as maravilhas de Deus, porque é essa atitude, a postura do salmista hoje, reinos da terra, cantai ao Senhor. Que nós possamos cantar sempre um salmo de louvor com a nossa vida, fazendo com que o nosso ser seja um testemunho de Cristo, crescendo no conhecimento pela ação do Espírito, para que assim nós possamos também conduzir outros irmãos a percorrer esse mesmo caminho, a conhecer a face misericordiosa desse Deus que veio nos ofertar vida e veio nos ofertar salvação. E que diz para nós hoje, coragem, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos pedir a bênção de Deus que nos fortaleça e nos ajude a podermos então a compreender sempre a vontade do seu Filho Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.